exercício 9, né? No exercício 9 a gente tem uma função, considere a função que tem três sentenças, uma para x menor que menos 2, x entre menos 2 e 2 incluindo, né? E x maior que 2. Uma parte do gráfico está nessa figura ao lado, que é justamente a parte que está entre menos 2 e 2 aqui, né? Então a primeira questão é para completar o gráfico. Então a gente observando aqui, ó, para x menor que menos 2, ele obedece a uma função do primeiro grau, que é representado por uma reta. Então basta a gente fazer uma pequena tabela aqui, né, para x menor que menos 2, vamos fazer uma pequena tabela para determinar dois pontos dessa reta. Começando com menos 2, que é o ponto final aqui, né, que apesar de não pertencer, né, a gente vai ver onde que vai terminar essa reta. Então, quando x é menos 2, se fosse menos 2 vezes menos 2 daria 4, 4 menos 6, menos 2. Esse ponto, menos 2, 2, não pertence à nossa reta, né? Então ele vai ser um ponto aberto. Então, menos 2, aqui é o menos 1, né? Vamos aumentar aqui esse gráfico, mais ou menos aqui o menos 2, né? Então seria esse ponto aqui, mas vai ser uma bolinha aberta. E, por exemplo, menos 3, se x for menos 3, menos 2 vezes menos 3 dá 6, 6 menos 6, 0. Ou seja, a raiz dessa função, né? Dessa função. Então seria esse ponto aqui, ó. Então basta a gente ligar esses dois pontos por uma reta, e aí a gente tem o gráfico para x menor que menos 2, tá? Então seria essa reta aqui, faz de conta que é uma reta. Certo? E para x maior que 2, ele obedece o que? A função constante 1. Então basta eu colocar uma reta horizontal paralela ao eixo x, né? Na altura do 1 aqui, ó. Então seria essa parte aqui do gráfico. Então o gráfico todo é esse, certo? Essa é a letra A. Na letra B, observe o gráfico e encontre a imagem da função. Imagem a gente olha no eixo y, né? Então, observando o eixo y, a gente vê que o gráfico ele tem imagens em todos os pontos aqui, ó, para y maior que menos 2. Ó. Y menor que menos 2 a gente não tem gráfico, né? Ou seja, as curvas estão todas acima de menos 2. E daqui para cima todos têm. Você fala, mas aqui depois de 1 tem mais? Tem, ó, a reta aqui, ó, ela tem imagens que continua aqui até infinito, né? Então o nosso conjunto de imagem aqui, bem tranquilamente, vai ser aberto, né? Aberto no menos 2. Por que aberto? Porque aqui no menos 2 não pertence. Até o mais infinito, aberto também. Podemos representar assim ou pelo parênteses. Certo? Essa é a letra B. Na letra C, pergunta quais os valores de x do gráfico a função se situa acima ou sobre o eixo x, né? Então, você olhando aqui para o nosso gráfico, ó, aqui antes do menos 3, ela está acima do eixo x, né? Na parte de cima, e no menos 3 está sobre. E aqui, nesse pedaço aqui está acima, e depois desse ponto aqui também está acima. Então eu tenho que descobrir quem é esse ponto aqui e quem é esse ponto aqui. Para descobrir esses pontos, como eles pertencem à parte do gráfico da segunda sentença, que são valores onde y igual a zero, a gente vai pegar a expressão e igualar ela a zero, né? Que é o valor de y aqui. Então vamos ver aqui e descobrir que valores de x são esses. Então a gente vai ter letra C aqui, né? O meio, que multiplica x ao cubo menos 3x igual a zero. Então, para essa expressão ser zero, como são dois números multiplicados, um dos dois tem que ser zero. Como o meio não é zero, só resta que esse aqui seja zero, né? Então, é equivalente a dizer que x ao cubo menos 3x seja igual a zero. Vou colocar o x em evidência, ficar com x ao quadrado menos 3 igual a zero. Novamente, a gente tem duas expressões aqui, ó, multiplicadas. Então,
como é que isso pode dar zero? Se x for igual a zero, aqui nesse caso pode, ou se x ao quadrado menos 3 for igual a zero, que diz então que x ao quadrado é igual a 3, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Então tem três possibilidades aqui. Onde estão elas? Aqui, ó. Aqui é menos raiz de 3, então aqui é o zero e aqui é a raiz de 3. Então podemos colocar os intervalos todos. Ó, o primeiro intervalo é esse, que vai de menos infinito a menos 3, né? A letra C aqui. Vamos colocar assim, f de x é maior que zero, ou igual, né? Para x pertence ao intervalo de menos infinito a menos 3, fechado, né? União com esse intervalo aqui, ó, que vai de menos raiz de 3 até zero. Então, união com o intervalo de menos raiz de 3 até zero. E união com o intervalo de raiz de 3 até mais infinito. Raiz de 3 até mais infinito. Certo? Aqui eu estou usando esse outro símbolo aqui, né? Então, x nesses três intervalos, o y vai estar acima do eixo x, tá certo? Ok, então esse foi o número 9. Agora o número 10. Considere essa função aqui, ó. A primeira coisa que ele quer que faça é que fatore o polinômio do denominador, isto é, escrever como fatores lineares ax mais b ou quadráticos irredutíveis. Né? Para isso a gente vai ter que encontrar o quê? As raízes desse polinômio. Ver se dá para fazer aqui. Acho que é melhor, vou pegar um espaço aqui maior. Né? Então vamos lá. Primeira coisa, né? É a gente fazer então, encontrar as raízes desse polinômio. Número 10, letra A. Então, pelo teorema das raízes racionais, se ele tiver raízes racionais, o numerador da raiz vai ser um divisor de 1 e o denominador divisor de 2, né? Que são o termo de independente e o termo de maior grau. Então, as possibilidades de raízes aqui são mais ou menos 1 ou mais ou menos 1 meio, né? Vamos testar o 1, que é mais fácil, né? 2 vezes 1 ao cubo dá 2, menos 1 dá 1, 1 mais 1, 2, não é raiz. Vamos testar então menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 dá 1. Né? 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Então, menos 1 é raiz, certo? Por quê? Porque P de menos 1 é igual a 0. Logo, a gente sabe então que ele vai ser divisível por x menos menos 1, que é igual a x mais 1. Então ele vai ser igual a x mais 1 vezes um outro polinômio que vai dar o polinômio p de x, tá? Então, como é que a gente descobre o outro polinômio? É só fazer a divisão. Usamos o algoritmo de Briot-Ruffin. Colocamos a raiz aqui, né? Os coeficientes, completando aqui os termos que estão faltando, que é o termo de segundo grau. Então vai ser aqui 2, 0, que é o termo de segundo grau, o menos 1, que é o termo do primeiro grau, e o 1, que é o termo dependente. Né? O primeiro valor a gente repete, 2, e agora vamos seguindo aquele procedimento. Multiplica menos 1 vezes 2 e soma com o próximo. Então dá menos 2 mais 0, dá menos 2. Novamente, menos 1 vezes menos 2 dá 2, 2 menos 1, 1. E menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 mais 1, 0, que seria o resto aqui. Então aqui são os coeficientes. Logo, o P de x pode ser escrito como x mais 1, né, que é o fator divisor, né, vezes esse outro fator aqui, que é do segundo grau, que é 2x² menos 2x mais 1. Né? Agora temos que ver se esse aqui dá para fatorar. Então vamos ver se ele tem raízes. Como é do segundo grau, podemos calcular o discriminante. O discriminante dele é b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 1. Então fica 4 menos 8, que dá menos 4, que é menor que 0. Portanto, não tem raízes reais. Tem
raízes reais. Se não tem raízes reais, esse polinômio aqui é irredutível, tá? Então, a letra A seria essa aqui. O polinômio pode ser fatorado dessa forma. Muito bem. Na letra B, pergunta qual o domínio da função. Então, para achar o domínio, a gente tem aqui uma raiz, né? Então, a gente tem que ter 4 menos x ao quadrado, que é a expressão dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a zero. Achando a raiz disso, 4 menos x ao quadrado igual a zero, menos x ao quadrado igual a menos 4, logo x ao quadrado igual a 4, onde x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, que é 2. Né? Então a gente teria aqui uma parábola com concavidade voltada para baixo, que as raízes são menos 2 e 2. A parte positiva é a parte aqui entre menos 2 e 2, né? Como pode ser zero também, sem fechado. Então, em princípio, o domínio seria esse aqui, né? Mas tem o denominador também, que não pode ser zero, né? Então a gente teria aqui que o polinômio denominador, que é esse aqui, x mais 1 vezes 2x ao quadrado menos 2x mais 1, tem que ser diferente de zero, ok? Muito bem, então, como é um produto, para isso aqui ser diferente de zero, o x mais 1 tem que ser diferente de zero e o 2x ao quadrado menos 2x mais 1 tem que ser também diferente de zero. Esse aqui a gente viu que é sempre diferente de zero, porque não tem raiz, né? Então, restou esse aqui, x diferente de menos 1, tá? Então, fazendo a interseção dessas condições, ele tem que pertencer a esse intervalo, mas não pode ser o menos 1, ou seja, o domínio dessa função vai ser de fechado em menos 2 até menos 1, aberto, união com aberto em menos 1 e fechado em 2, né? Ok? E na letra C, pergunta quais são os valores de x pertencem ao domínio, de forma que a função seja positiva. Então a gente observa aqui que o numerador é uma raiz quadrada. A raiz quadrada é sempre positiva. Então quem vai dar o sinal dessa expressão é o denominador. Se ele for positivo, a função é positiva, se ele for negativo, a função é negativa. Então vamos estudar o sinal do denominador, que é justamente o sinal desse polinômio aqui, essa parte do polinômio é sempre positiva. Então, quem vai dar o sinal aqui vai ser essa parte aqui, que não tem raiz, né? Como é uma parábola voltada para cima, então ela é sempre positiva. Então, quem vai dar o sinal é esse aqui, que é uma expressão do primeiro grau. A raiz dele, né? A letra C aqui. A raiz dele, x mais 1 é igual a zero, x é igual a menos 1. Como é crescente, né, porque o x é positivo, então ela vai ser negativa antes do menos 1 e positiva depois do menos 1, certo? Muito bem, então a nossa expressão também é a mesma coisa, só que dentro do domínio, né? Dentro desse domínio aqui, então dentro desse domínio aqui, ela vai ser positiva entre o menos 1 até o 2, né? Até o 2. O 2 aberto nesse caso, porque aqui é maior que zero. E o menos 1 também aberto. Então, f de x é maior que zero se x pertence ao intervalo de menos 1 até 2 aberto. Ok? E finalmente o exercício 11. Né? O exercício 11. O exercício 11 é bem tranquilo, né? É só para achar aqui a função composta de f com g. Né? Então, no exercício 11, nós queremos a função f composta com g de x. Ou seja, é a mesma coisa que f de g de x. Então, é só a gente pegar a função g e substituir na expressão da f. Né? Então, f composta com g de x, é só a gente pegar aqui onde tem x, que é
que é o x aqui, colocar módulo de x menos 1, né, menos 2, vai ser esse aqui. Sendo que tem que tomar o cuidado, né, que o domínio, aqui não perguntou isso, mas o domínio, a imagem de G tem que estar contida no domínio da F, né? Então a imagem de G é x maior que zero, que é a função maior ou igual a zero, que é a função modular. Porém, aqui o x tem que ser maior do que 1, certo? Para não ficar negativo na raiz. Então, a gente só poderia ter essa função para valores de x maiores do que 1, tá? Mas não foi perguntado aqui o domínio, então não tem problema. Então seria esse aqui.